mesmo para falar de um tema super importante, que é o cultivo de plantas, e principalmente de pessoas que lidam com este cultivo e gostam de plantas, teremos aqui duas convidadas especiais que nos vão falar das suas experiências com plantas. A Teresa Silva é dona de um espaço muito bonito e verde, mesmo na Circular de Maputo, a Sari Consultoria. Mas muito além disso, nós vamos ter uma conversa para ver o testemunho da Xiana, que tem muitas plantas em casa e nos vai passar essa experiência fantástica. Já sabe, está imperdível. Fique aí conosco e até já. As plantas são muito importantes porque nos dão o ar puro para respirar. Podem ser encontradas em diversos meios, como o solo no meio terrestre. Outras na água doce ou salgada, no meio aquático e ainda as que se encontram presas em galhos ou outras plantas ou em cercas no meio aéreo. Algumas nascem sozinhas e não necessitam de cuidados do ser humano, chamam-se plantas espontâneas. Outras podem necessitar de cuidados do ser humano, como serem semeadas e regadas. São plantas cultivadas como a roseira. A maioria das plantas são compostas por várias partes: a raiz, por onde se alimenta e se segura a terra, o caule, que mantém a planta direita e transporta a água e os nutrientes a todas as partes da planta, e folhas, por onde respiram. Algumas possuem ainda flores que contêm os órgãos reprodutores da planta e dão origem aos frutos, frutos que guardam as sementes e sementes que permitem o nascimento de novas plantas. Existem plantas comestíveis que servem para a nossa alimentação, como os legumes e as frutas, e plantas não comestíveis, como cactos. E alguns conceitos importantes sobre plantas, sobre o cultivo de plantas, agora no glossário. Até já! O termo floricultura designa um ramo da horticultura focado no cultivo de plantas floríferas e ornamentais de forma industrializada ou não, destinadas a jardins e ao comércio. Galhos. Ramo, por vezes coloquialmente referido por galho ou vara, é a designação dada em anatomia vegetal às ramificações lenhosas do tronco das árvores e arbustos, das quais brotam folhas e eventualmente flores e frutos, formando uma estrutura de madeira ligada ao tronco central da árvore ou arbusto. Cataceae é uma família botânica de arbustos, árvores, ervas, lianas e subarbustos, representada pelo cactus ou cactus. São aproximadamente 176 géneros e 2.273 espécies aceitas. E para testar o teu conhecimento sobre as plantas, o quiz agora a seguir. Até já! Sabias que as plantas têm várias utilidades na nossa vida e são utilizadas para fabricar tecidos como algodão, peças de mobiliário com a madeira dos troncos e produzem medicamentos, perfumes, entre outros produtos e serviços naturais. E o que é que as pessoas sabem sobre plantas, sobre o cultivo de plantas? Então vamos ouvir um pouquinho lá fora e até já. Na verdade, falar de árvore é falar de uma coisa muito interessante. Plantar árvore significa para mim plantar vida, porque um dos efeitos das árvores é combater o aquecimento global, e isso é um ganho que a natureza tem. Devemos também realçar outras importâncias, como por exemplo combate à erosão, como combate às inundações, como fornecimento de frutas, fornecimento de sombras e tudo mais. Então é preciso que a sociedade tome consciência dessas importâncias das árvores e evitar sempre cortar árvores de forma desnecessária, porque o corte das árvores não vai nos trazer vantagem, mas só vai nos trazer a desvantagem. Então é preciso plantar mais árvores, é preciso fiscalizar as atitudes que vão
contra as árvores para que, na verdade, possamos usufruir dessas importâncias das árvores. E hoje o nosso compromisso é especial. Hoje vamos conhecer um cantinho aqui de Maputo, que é um cantinho de plantas e de flores. Um recanto tão bonito e colorido que vocês vão adorar. Viemos aqui para falar de plantas, do cultivo de plantas. E justamente para falar disso nós vamos conhecer a Teresa, que é a proprietária desse espaço, que eu vos convido agora a conhecer muito antes de qualquer tipo de conversa. Vejam pelos vossos próprios olhos. Venham cá, até já! Olá, Regina. Olá, Teresa, já mesmo. Estamos aqui a ser bem recebidas pela Teresa, que é a proprietária ou a fundadora deste cantinho mágico, para falarmos de planta, de cultivo de plantas. Nada melhor que uma pessoa especializada ou especialista sobre isso, né? Vamos começar por cumprimentar e saber como é que a Teresa está. Bom Tudo dia bem. novamente, Bom como é que dia. está? Está tudo bem, espero que vocês estejam bem também. Estamos todos muito bem, Bem-vindos aqui ao nosso espaço. que é muito bonito, por Obrigada. sinal. Muito Teresa, obrigada. eu não sei por onde é que começamos, só sei que sempre que estou aqui eu fico encantada. Então, eu só quero saber, primeiro, por que cultivar plantas? Não, muito antes, quem é a Teresa e nos apresente, por favor, esta figura tão importante para nós. Não é. Eu sou a Teresa, sou engenheira agrícola, trabalho já há muitos anos com cajueiros, com algodão, girassol, no fomento com o setor familiar, principalmente em Manica e Sofala, e na Pula também com cajueiro. E agora há uns anos, resolvi abrir um garden, um viveiro de plantas ornamentais, que é um sonho que eu já tinha há muitos anos, está bem? Nós devemos perseguir os nossos sonhos, eu persegui o meu, então aqui estou eu. Escolhi uma planta que eu gosto muito, que são as rosas do deserto, então quis trazer uma coisa diferente que houvesse cá, e aqui estou eu, com as minhas rosas do deserto. Mesmo em jeito de curiosidade, como é que a Teresa veio parar neste espaço e o que foi exatamente o passo inicial? Como é que começa a desenhar este lugar? Procurei um lugar que tivesse boas características de acesso também a Maputo, que a ideia também era fazer um espaço diferente, trazer as pessoas da cidade também a receber um pouquinho de natureza, não é? Sentissem-se bem, então encontrei este lugar e era mato. Começámos a limpar, mantivemos todas as árvores, não cortámos nada. Depois reparamos também nesse detalhe que muitas árvores nativas continuam aqui. Cá, não tirámos nenhuma, ficaram todas as árvores e aliás temos plantado ainda mais árvores, não é? Já não tenho espaço para pôr mais árvores. E assim começámos, o viveiro das rosas do deserto, já há uns aninhos, há uns 6 anos. O nome é mesmo este, viveiro das rosas do deserto. Não, Sari. Sim, Viveiro Sari. O que mais tem aqui em termos de identidade seriam as rosas do deserto. As rosas do deserto, sim. A nossa estufa é de produção de rosas do deserto, está bem? Por que exatamente esta espécie? Porque gosto muito dela. É uma paixão mesmo, uma grande paixão por estas plantas, que são plantas espetaculares, são plantas que nos acompanham toda a vida. Vão crescendo, nós vamos interagindo com elas, todos os anos podamos, transplantamos e elas vão engrossando, vão crescendo e são plantas que podem ficar para as nossas futuras gerações, está bem? E uma planta de família, vá lá, que pode durar várias gerações. É mesmo curiosidade, quando nós falamos das rosas de deserto, nós não estamos a falar exatamente dos bonsais, nós estamos a falar da mesma coisa. Não são bonsais. Nós tratamos quase como bonsais, mas não são bonsais, está bem? São uma espécie diferente. São uma espécie diferente. Nós cultivamos em vaso, porque estas plantas são de origem de semente, formam estas barriguinhas, que chama-se caudex. São as plantas de semente que formam estes caudex, está bem? Então, se nós pusermos no chão, nós não perdemos este espetáculo, porque ela, todos os anos ela vai se desenvolvendo, vai engrossando, as raízes primárias também vão engrossando, vão entrelaçando umas nas outras, vão formando estes formatos espetaculares que elas têm. E se nós estivermos no chão, não conseguimos ver isto, porque isto fica debaixo da terra. Então, nós cultivando nos vasos, quando transplantamos uma vez por ano, está a ver, esta está aqui uma marca, tudo isto estava debaixo da terra. Então, elas vão quando nós transplantamos, nós vamos puxando isto para cima, vamos evidenciando o caudex e estas raízes primárias, como é o caso desta, está bem? O caudex está aqui, estas são as raízes primárias que já engordaram também, tudo isto também estava enterrado debaixo da terra. Então, a última vez que nós transplantamos, já puxámos isto para cima, está bem? Daqui a um ano, voltamos a puxar, porque ela continua a crescer e a engrossar,
Então, tudo isto vai ficar mais em evidência no próximo ano. Bom, nós estamos aqui a fazer mais referências às rosas do deserto porque é a paixão da Teresa. É uma das Mas grandes se paixões, vocês mas não é só. repararem, temos um monte de outras espécies aqui à volta e nós vamos tentar conhecer cada uma delas se possível. Acho que não vai ser possível. Primeiro, se calhar até iria perguntar, faz ideia de quanto é que tem de tipo de espécies nesse Espécies cantinho? não faço ideia. Não faz. O Mas nosso consegue-se viveiro é lembrar. vocacionado para as rosas do deserto, como falámos, e também para os hibiscos também. Nós temos uma coleção também de hibiscos exclusivos, são nossos, também estamos a multiplicar também por enxertia, e que agora neste momento não está, porque nós estamos no inverno, vocês vieram na pior altura, daqui mais um mês, vocês virem, está tudo a arrebentar, está tudo. Elas estiveram no inverno, descansaram um pouquinho, muitas delas perderam as folhas, e agora estão a vir cheias de botões, cheias de folhas novas, como estão aqui a ver. E os hibiscos também, então agora vou começar de novo a multiplicá-los por enxertia. De rosas do deserto, há várias espécies de rosas do deserto, está bem? Nós aqui temos, representados neste momento, temos 3. Temos estas todas, são híbridos da Adénio obeso. Só para conhecermos perfeitamente, esta aqui é Adénio obeso. Adénio obeso. Adénio é o nome Adénio científico obeso. do género, está bem? Adénio obeso é o nome da espécie. Então, estas, a maior parte delas, são híbridas de Adénio obeso, que nós vendemos elas todas enxertadas. Temos as plantas matrizes, as plantas mães, tiramos bocadinhos para fazer clones delas, não é? Estas são exatamente iguais às mães. Eu tirei bocadinhos da mãe, pusemos aqui enxertamos nesta planta, que é destas cor-de-rosa normais. Que estão aqui por baixo. Quanto tempo nós temos, ou qual a idade destas que estão aqui, por exemplo? Depende muito, tá bem? As mais pequeninas têm menos tempo, esta deve ter 1 ano, esta já deve ter 2 anos, esta provavelmente ali atrás já deve ter 3 anos, a parte de baixo. Depois os enxertos também varia muito com a variedade. Há umas variedades que crescem mais rápido, outras são muito mais lentas. É um processo, também nós praticamos o que nós chamamos de plantoterapia, está bem? Ensinar-te a ter muita paciência, muita persistência. As plantas pedem um pouquinho disso, paciência, Sim, calma, deixá-la à vontade para crescer como pode, né? E elas depois retribuem com muitas flores, com muita beleza, não é? E esta beleza que nós temos aqui também. Com muita calma, que nos dá uma imensa calma. Portanto, a terapia realmente é uma coisa fantástica. Relaxamento. Temos aqui outra espécie, que é o Adénio arábico, que essa já é considerada a rosa do deserto bonsai, porque estas nós nunca fazemos podas, está bem? Enquanto estas nós a podamos uma vez por ano, que é para favorecer a ramificação. Nós temos aqui um enxerto, se podarmos aqui e aqui, ela vai dar mais raminhos, está bem? Quer dizer que elas daqui não chegam até a serem muito grandes. Ficam feias, ficam deselegantes, ficar só com um pauzinho espetado, com uma florzinha lá em cima perdida, não ficam bonitas. Então, uma vez por ano, nós transplantamos e uma vez por ano podamos também. Que é porque estas cicatrizes que aqui vemos têm gemas, está bem? E quando nós cortamos aqui, estas gemas vão desenvolver e vão dar origem a novos raminhos. Então, quanto mais ramos, mais flores vai dar. E, por exemplo, este é o exemplo da florzinha. Este aqui já foi a flor que já caiu, tá bem? Já é o resto da floração. Estes aqui, os tais arábicos, é considerado um adénio já bonsai, porque este aqui nós não temos de fazer podas nenhumas. Eles são naturalmente curtos, não é? Baixinhos, eles só vão engordando o cáudex deles, a barriguinha deles, tá bem? Vão ficando os troncos assim largos, mas sempre com os raminhos curtinhos como aqui estão. São umas mini árvores. Parecem os embondeiros pequeninos, né? Pois. Depois temos o Adénio multiflor, que ali está pequenino, que é aquele que é o Impala Lily na África do Sul, cá no Kruger Park. Nós temos cá também, em Moçambique temos 2 tipos de adénios. O Adénio multiflor, que é o Impala Lily, e temos o Adénio suásicum, que é ali na zona de Goba, que aparece na natureza. Que eu peço a toda a gente, por favor, não escolham na natureza, tá bem? Nós conseguimos arranjar sementes, conseguimos multiplicar por semente, mas por favor, não comprem na rua essas pessoas que apanham na natureza e que fazem negócio com isso. E retiram também. Retiram, estão a levá-los à extinção. Qualquer dia ninguém mais vai encontrar, não só eles, mas até me arrepio de falar nisto. Fico doente quando eu vejo aí plantas fabulosas, às vezes com dezenas de anos, Regina. Uma vez vi na Maacha, vi uma série de paquipódios, que são umas plantas parecidas com estas, mas exemplares enormes, com até se calhar 100 anos, ali todos decepados de qualquer maneira, sem folhas, cortados de qualquer maneira, à espera que alguém comprasse, e se ninguém comprasse, se calhar iam-se a morrer. A tentação foi enorme de eu comprar para salvar, mas eu ia fomentar aquele comércio, eu não fiz nada. Mas é que no final do dia as pessoas também não percebem que é importante deixar essas espécies. As pessoas percebem, está bem? Aquelas pessoas que da rua, lá do mato, que tiram, não têm noção. Mas depois há os oportunistas que compram esses desgraçados, entre aspas, não é? E depois fazem muito dinheiro com essas plantas. Por favor,
Se puderem evitar, não comprem de maneira nenhuma plantas colhidas do mato. Não Porque compra se não for qualquer um dia- lugar que seja mesmo credível. Sim, sim, porque se for produzido de sementes, tudo bem, óbvio, nós temos que multiplicar até para ajudar. Agora, tirar exemplares do mato para ir vender, e muitas delas depois acabam por morrer, que as pessoas não sabem cuidar, é um crime ambiental gravíssimo, não é? E que estamos a fomentar a extinção dessas espécies. Não é só os animais que estão em extinção, mas a flora também está em extinção. É um problema muito sério. Teresa, o que é que nós temos mais aqui antes de avançarmos Olha, para temos o outro? marlote, que é outro caso, por acaso, eu estava a falar nisso exatamente. Ai, São coisas plantas lindas. também de semente, são aqueles aloés enormes que nós vimos a caminho da África, há imensos ainda, na Maacha, em Goba. Na Maacha aqueles tem muito altos, muito enormes, grandes, sim. aos montes Mas estes mesmo. também são todos de semente, está bem? Foi alguém que me deu as sementes, até numa oficina cá na Matola, eu semeei, então assim é legal. As pessoas podem ter nos jardins, podem ter as plantas, assim de ser colhidas na natureza. Não é preciso. E ficam mesmo neste tamanho, não, Não, passam vão crescer. daí. Agora estão aqui porque ainda são bebés, não é? Estão a crescer, mas embora já tenham algum tempo. São de crescimento lento, tá? Mas se nós pusermos na terra, no chão, eles crescem mais depressa também. Tudo que está no vaso está confinado. Aquela chama-se Euphorbia mili, que é vulgar, chama de coroa de Cristo também, que é uma planta super comum também, fica bonita nos vasos. Estes catos também são comuns cá em Maputo. Este é o Melocatus, os brasileiros chamam de coroa de frade, porque parece aquela carequinha dos frades. Sim. E é um cato de origem brasileira. Vejo esta espécie Estas são aqui. plantas aquáticas que também nós multiplicamos e só dizemos para pôr nos lagos domésticos, não é? Nunca pôr em represas, nunca pôr em lagos nem rios, que é para não proliferar e podem se tornar invasivas. É para as pessoas criarem bengas, como eu tenho ali aquela benga, num lugar controlado, está bem? Nunca pôr na natureza à vontade. Depois temos uma série de suculentas, mas realmente o nosso xodó são as rosas do São as deserto. rosas do deserto. E qualquer pessoa pode ter uma destas plantas em casa, num apartamento, num quintal, isto não depende muito de espaço. Não precisa muito espaço, as rosas do deserto exigem muito sol, então nunca podem ficar dentro de casa, sol e ventilação, um lugar ventilado. Então uma varanda, desde que apanha umas 5, 6 horas de sol por dia, está maravilhoso. E os cuidados, algum cuidado São especial? mas são muito fáceis, sabe? Bem, vamos só regando quando elas estão secas, de preferência de manhã, porque como elas estão ao sol e ao vento, chegam à noite, já está outra vez o substrato seco. Nós pomos em vasos todos muito furadinhos, o substrato tem muito boa drenagem, então nós regando de manhã, à noite, mesmo no inverno, já está praticamente seco o substrato. Então no verão nós regamos todos os dias de manhã, está bem? Aqui umas espécies, eu só de olhar para ela assim... Sim, ela essa é a Jatropha podagrica, também é uma espécie que nós temos cá e fica muito bonita também no jardim, fica um arbusto maiorzinho, no vaso fica mais confinada, mas se nós pusermos no chão também cresce, fica um arbusto grande, assim gordinho, com essa barriguinha gorda, fica muito bonito, com essas florzinhas vermelhas. Bom, nós já vimos aqui o básico, mas nós queremos saber o processo antes a este espaço, ou seja, primeiro passa por onde antes de se tornar estas coisinhas fantásticas? Lá dentro, está bem? Não sei se vocês quiserem, eu tenho todo o gosto de vos mostrar. Vamos lá. Okay? Voltamos. Tá Até bem. já vamos conhecer a Tá estufa. bem, até já. E saímos lá daquele cantinho para vir aqui, onde as plantas, ou seja, o primeiro momento das plantas é aqui antes de ir para lá. Isso se chama estufa e se calhar a Teresa melhor pode explicar o que nós temos aqui, o que acontece nesse espaço. O que é uma estufa? O que é que nós fazemos aqui na estufa, Teresa? Na estufa temos um ambiente mais controlado, temos o plástico por cima que protege das chuvas, então nós fazemos as sementeiras. Isto é uma planta bebê, uma planta destas quando é bebezinha, nós semeámos há pouco tempo, foi transplantada para estes vasos individuais, está bem? Vai crescer e há de ficar uma planta grande como estas também. Então é um lugar controlado, onde nós fazemos também as enxertias, onde os enxertos estão a pegar, vocês veem aqui atrás tem plantas enxertadas, estão já em crescimento, então é um lugar mais controlado.
É um cargo nas etapas mais delicadas do cultivo, tem que ser mais controlado, está bem? Então, Qual, dentro qual deste cultivo que exatamente a fazemos. importância deste tipo de cultivo, ou do cultivo de qualquer tipo de planta, para a saúde no geral? Se quiser fazer referência para a questão ambiental, qual a importância do cultivo? Tem muita importância, não é? Como falámos ali há pouco, a plantoterapia realmente funciona muito bem. Qualquer pessoa que gosta de plantas sabe o prazer e o relaxamento que elas nos proporcionam, não é? Nós estamos no jardim a tratar das plantas, conseguimos relaxar, conseguimos ficar bem connosco, então tem essa importância muito, muito grande, está bem? A nível ambiental, como também falámos, tentamos multiplicar espécies nativas, algumas já em extinção também, como também estamos a fazer com esses ADNs que eu digo que nós temos cá o multiflora e o suádio que estão a ser colhidos na natureza, para podermos multiplicar sem as pessoas irem recorrer às plantas coletadas na natureza também. E quais são exatamente, no teu testemunho, na tua experiência de vida, qual a diferença de viver com plantas e viver sem plantas? Eu nunca vivi sem plantas, Nunca que é vivi uma sem coisa plantas. que nem equaciono essa ideia. Eu gosto imenso de plantas, desde pequenina comecei a trabalhar com plantas, a fazer estacas e tinha o meu cantinho no jardim que era... Sempre trabalhei com plantas, não me imagino viver sem plantas, é impossível. Trabalho com plantas sempre, desde que acabei o curso e plantas sempre. E se dia a dia. perguntassem para si a tua vida com plantas, se pedissem para resumir o que seria a sua vida com plantas, e se retirassem as plantas, como é que seria a sua vida? Seria caótica, acho que era a morte. Nem imagino, não dá. Qual não dá para imaginar. Qual conselho dá às pessoas que não têm este hábito de cultivar plantas e não sabem exatamente a importância? Comecem, que seja uma plantinha pequenina para pôr dentro de casa, vocês vão ver que o cuidado diário, não é? Olhar para ela, ver se ela está com um aspecto decente, precisa ser regada, o miminho diário que nós damos àquela planta faz bem à planta e faz-nos muito melhor a nós, está bem? É muito importante para a nossa saúde mental, principalmente. E já agora em jeito de fecho, nesta fase da Covid, acredito que haja alguma interferência para esta questão da planta ou de qualquer tipo de atividade sofreu alguma pressão. E como é que sentiu a Sara, a Teresa neste espaço do Sari? Qual foi o efeito, qual foi o impacto? Tivemos um impacto muito grande. Nos primeiros 2 meses nós fechámos o viveiro completamente também. Não vinha cá ninguém, estava completamente fechado. Eu tenho salários para pagar, tenho um investimento grande aqui, não podia continuar com as portas fechadas. Então abrimos com todos os cuidados, desinfetamos tudo, qualquer pessoa que vem cá utiliza o nosso café, é tudo desinfetado a seguir. Com todos os cuidados, nós usamos máscara permanentemente, desinfetamos as mãos, lavamos as mãos frequentemente, então resolvemos abrir as portas novamente e tem corrido muito bem. Para quem quer conhecer a Sari, vir ver aqui as plantas e comprar, as plantas estão aqui disponíveis à venda, Estão certo? disponíveis para venda, exatamente. Quem quer vir cá, como é que faz? Nós estamos na Circular, a 12,5 km ali da Ponte da Costa do Sol, em Montanhana, e ao lado da Escola Cigandela, que é uma escola que está aqui com telhados e paredes azuis. É muito fácil de nos encontrarem. E também podem procurar a nossa página no Facebook ou no Instagram, nós temos a Sari Consultoria Limitada. Encontra a nossa página, tem lá o mapa e o nosso contato. Podem nos mandar uma mensagem, mandamos a localização, é fácil. E podem vir cá para beber um café, trazer as crianças, temos um parquinho lá à frente. Plantas, e comer uma tapa. Comer uma tapa, Comer uma tapa. Muito bom, sim. Então já sabem, este cantinho verde, para além deste verde fantástico de plantas, tem também um espacinho para brincar, para as crianças virem se divertir e para comer. Então é ambiente, é natureza e a comida boa moçambicana. Exatamente. A entrada é gratuita, sim, claro. Completamente gratuita, Claro, não se paga nada para entrar. Claro que não. E podem vir cá para adquirir plantas, para quem gosta de plantas, Sim, para quem sim. quer viver no ambiente verde. Já sabem, isto não termina aqui, nós vamos ter mais uma breve conversa daqui a mais um pouquinho com a Xiana, que está imperdível. Então fique aí, não saia de forma alguma. Até já.
já conhecemos um pouquinho sobre a rosa do deserto, que é linda, 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 e muitos outros cactos, são coisas que eu nem conhecia. Mas vamos ter uma conversa agora a seguir com a Xiana. Mas muito antes, vamos ao intervalo, o tempo de beberes uma água, plantar se calhar até, e voltamos já já. Depois daquela promessa que eu fiz do outro lado, viemos cá conhecer um cantinho especial, a casa da Xiana, que eu prefiro chamar da Xiana viciada em plantas. E ela vai nos explicar exatamente porquê esse gosto pelas plantas. É tantas plantas aqui em casa dela. Eu vou começar por cumprimentar e saber como ela está. Olá, A Xiana, Regina. como é que tu estás? Bem, obrigada e feliz por vos receber cá. Não contava com esta visita e fiquei muito feliz por saber que vocês vinham cá para conhecer mais daquilo que Do eu teu cantinho gosto, privado. da história que eu tenho para vos contar e pronto, espero que vocês também gostem e Conta-nos- fiquem inspirados. Conta-nos essa história. Onde é que começa? E nós só de entrarmos pelo teu quintal, pela casa, nós já percebemos plantas em todos os lugares. Onde é que surge esse amor pelas plantas? E por onde é que começou? Qual foi a primeira planta, se é que te lembras, Acho que que colocaste sim. dentro de casa? É assim, eu sempre gostei de plantas, mas nunca tive tanto tempo assim para me dedicar a elas. Quando eu vivia no apartamento, eu tinha algumas plantas lá, mas não tantas, assim que não dava. Porque era um espaço pequenino, também Sim. não dava muitas Então, manobras. quando eu me mudei para aqui, eu comecei a idealizar mais como é que eu poderia decorar a casa de acordo com o novo espaço que eu tenho agora. Então, por causa do corona, eu consigo ver algumas coisas positivas no corona e uma delas é esta. O distanciamento, a quarentena, sim. entre aspas, fez com que muita gente começasse a olhar para as Exatamente. plantas. Então, por causa da quarentena, eu fui obrigada a trabalhar de casa a partir de março. Então, nos momentos que eu estava livre, eu comecei a ficar aborrecida porque eu já não tinha muita coisa por fazer. Eu sou muito ativa e eu precisava de alguma coisa extra que me acalmasse por causa da minha forma de ser. Então, eu comecei a interessar-me pelas plantas, também porque precisava decorar a minha casa. E uma forma mais económica e mais harmoniosa e bonita de ter a minha casa, nada melhor que ter plantas. Olha que as pessoas não fazem esta associação do fato de ser bonito e ser econômico, porque nós pensamos em tantos adereços para casa e nos esquecemos que só ter uma planta já dá aquele toque especial. É verdade. Qual foi a ela primeira fica. planta? Foi aquela palmeira que está ali, a estrelícia gigante. Aquela enorme. Sim, aquela foi a primeira planta que eu pus aqui na sala e eu fiquei apaixonada. Eu disse, não, Mas eu tenho essa que ter foi do mais. apartamento de outra fase ou já mesmo aqui? Não, aquelas do apartamento, infelizmente, eu não trouxe comigo. Eu ofereci a uma tia minha e aqui comecei do zero, porque eu tenho uma tia que é florista e que ajuda-me bastante. Ela é que me mostra onde compro as plantas, ela às vezes oferece-me plantas e eu fico toda maravilhada. Então, E se calhar esse toque, esse dom é de família, alguma coisa que... a minha mãe também gosta muito de plantas e ela, por acaso, é que ajuda-me bastante a fazer o jardim, a escolher as melhores plantas para ter aqui em casa. Ela faz esta junção comigo e dá tudo muito certo. Por que esse amor pelas plantas? E qual a vantagem? Se eu perguntasse para a Xiana com planta e a Xiana sem planta, qual a diferença dessas duas figuras? A Xiana sem plantas não seria eu mesma. É uma Xiana muito vazia, acho eu, que não vive na harmonia, na claridade. As plantas trazem vida para mim, eu acho. Eu adoro passar tempo ali a cultivar, a mexer na terra, a escolher, a limpar as folhas. Eu limpo cada folha. Há uma certa hora que eu paro tudo e só me dedico a elas. E nem ligo os meus filhos. Meus filhos, mãe, eu quero isto, mãe, eu quero aquilo. Eu só digo, esperem. E eles também já começam a gostar. O mais novo já sabe os nomes delas todas. Ela até diz. Quantas horas ao dia tu tens dedicado às plantas? Só às plantas? Normalmente eu faço isso ao fim do dia, quando já acabei tudo que eu tenho para fazer. Eu começo a tratar delas a partir das 7 da noite até as 9. Eu já fiz tudo. Se é para regar, se é para limpar as folhas, se é para trocar alguma coisa, eu faço isso no fim do dia. Ou aos finais de semana, no sábado de manhã também. Costumo fazer isso. E no domingo. Quantas plantas tens aqui em casa, no total? Lá fora ainda não contei, mas aqui dentro a última vez que eu contei... Acho que se nós dissermos para contar lá fora não vais saber
ao certo número? Vais levar o dia todo a contar, mas dentro de casa quantas é que temos? Dentro de casa, a última vez que eu contei eram 57 no total. 57. E sabe dizer quais espécies, ou uma e outra, quais são? Sim, eu tenho monsteras, tenho catos, tenho suculentas, tenho filodrendos, tenho orelhas de elefante, tenho ficus, espadas de São Jorge, tenho pileia, tenho o que mais? Alocácias e pronto, acho que no geral Pelo são nome todas... dá-nos uma sensação de ser algo muito difícil de reconhecer, mas são exatamente não estas é. plantas que Elas nós temos todas aqui. são muito parecidas, têm quase as mesmas semelhanças. Elas não gostam de sol, por isso é que são de interior, não querem muita água. Algumas delas é que querem, por exemplo, esta gosta muito de água. Dia sim, dia não eu rego, tanto que até já estão a sair Já filhotes. estão as bebezinhas aí a surgirem. Sim, é da mesma espécie daquela, são as orelhas de elefante. Mas há outras que detestam, por exemplo, os catos não gostam de água. Eles gostam, tanto vivem no sol como vivem no interior, eles ficam bem. Tem de ser com pedras e só isso. Até nem precisam, eu aqui não pus nenhuma pedra. Eu não sou Elas muito das estão aí pedras. naturalmente. Sim, eu pus apenas a areia vegetal, o cato e já está. Aqui também tem alguns catos e algumas suculentas. No quarto pus uma monstera e uma zamiocuca, que é aquela que está ali. Aquela também não, aquela aqui atrás, não gosta nada de água. Sim, ela detesta Ela água. assim está tranquila e não tem chatice nenhuma. Se eu colocar muita água, ela começa a ficar com as folhas amarelas e estraga mesmo. Em termos de ambiente, até mesmo para percebermos a diferença, vemos que algumas estão aqui, algumas estão na cozinha. São de espécies diferentes, as que estão na cozinha, as que estão na sala. Por acaso, não tem nada a ver com isso, é mesmo como eu gosto que elas estejam centralizadas, não tem nada a ver. Eu posso, se quiser, posso colocar ali, Vais não muda trocando. nada. Não muda nada, só que olha, há algumas que gostam de luz direta, outras aceitam ficar sem luz nenhuma, outras têm que ter iluminação mesmo. Estas todas, a maior parte delas que estão aqui na sala querem luz. Se for a reparar no corredor, eu ponho as que não querem luz. No corredor estão as que não querem luz, porque não bate sol nenhum lá, nem iluminação. Esta é a minha querida, a monstera eu adoro, tenho várias delas aqui em casa. Xiana, benefícios de cultivar plantas e de ter plantas em casa e no interior, mesmo para as pessoas perceberem que precisam ter plantas em casa. As plantas são muito importantes para nós, para as pessoas no geral e para a terra. Nós podemos ter vários benefícios das plantas. As plantas servem como pessoas, nós podemos usar as plantas de forma medicinal. Elas ajudam-nos a curar várias doenças. Por exemplo, das plantas fazemos aspirinas, podemos fazer chás, podemos fazer roupa através do algodão, podemos fabricar mobílias. Eu sou fã do rústico, eu adoro que as minhas mobílias todas tenham madeira. Isso também cria uma ligação com a natureza, na minha opinião. E também valorizamos o nosso produto nacional, porque nós temos madeira, por que não usar e não ajudar os locais com isso? As plantas também proporcionam-nos sombras. Sem sombras em casa, eu vou assar com o sol, por exemplo, e num faz dia falta. como o de hoje, que está muito quente, Sim, ter decoram plantas. a nossa casa e isso é ótimo, porque nós não precisamos de muita coisa, elas ajudam-nos. É uma terapia para quem sofre de ansiedade, para quem sofre de depressão. É muito bom ter plantas, elas transmitem energia positiva, elas transmitem oxigênio dentro de casa, elas, segundo o Feng Shui, também protegem-nos. Existem certas plantas que têm proteção, por exemplo, a espada de São Jorge, dizem que protege contra a inveja, afasta o mal-olhado, e eu fui pesquisando isso, fui descobrindo ao longo do que eu fui gostando delas e fui adquirindo, fui pesquisando mais sobre cada uma delas para saber como cuidar. A aloe vera, temos várias espécies de aloe vera é medicinal, serve para tratar a beleza, nós podemos usar para a pele, podemos usar para o cabelo, para curar feridas. E tendo em casa nós já usamos diretamente. Sim, não precisamos, e ela desenvolve rapidamente e cria muitos filhotes rapidamente, só não gosta muito de sol. Ela quer estar na luz, mas sem sol direto, senão ela queima.
perfeito. Enfim, são vantagens vários inacabáveis, benefícios, muitos. benefícios para a saúde. Sim. Nesta fase da quarentena acabou salvando muita gente também, salvando entre aspas, porque estar a cuidar, estar a plantar, estar a regar, isto Eu fui descobrir que as pessoas estão apaixonadas pelas plantas. Eu vejo que afinal não sou a única com a febre. Completamente. Por causa desta proximidade, eu tive a ideia de criar um grupo no Facebook, o qual a Regina também está agora. E aquilo foi numa brincadeira, deixa ver se há uma comunidade grande aqui em Maputo, porque não havia nenhum grupo cá em Maputo, para as pessoas falarem e saberem onde encontrar esta planta e aquela, conhecerem mais, porque nem todas nós conhecemos todas as plantas. Há umas pessoas que gostam de umas, outras de outro tipo, e agora aquilo está a desenvolver de tal forma que em quase 2 meses já tem quase 1000 membros. Falta tão pouco para chegar a 1000 membros. E todos viciados em membros, Sim, as amantes pessoas das quando entram plantas. ficam entusiasmadas e vão convidando outras pessoas e é tão giro porque todos os dias há posts novos e as pessoas a partilharem o que têm e como cuidam, eu acho tão lindo. É o mundo verde, o mundo das plantas. Xana, a tua casa é fantástica, não só pelas plantas, mas pelo ar natural e esta circulação muito boa. Transmite uma paz muito boa. Nós queríamos ficar aqui, se calhar estender aqui umas esteiras e ficar a dormir à vontade, mas infelizmente o nosso tempo é contado. Eu queria que deixasse um conselho a quem está a ver agora a televisão, que não tinha nenhuma relação com as plantinhas e começou a ter ou passará a ter a partir deste momento. Sim. Qual conselho dá a quem está a ver em casa? Para quem não está habituado a ter plantas ou dentro ou fora de casa e nunca teve esta paixão ou este gosto por plantas, o meu conselho é que tentem comprar uma planta pequena e cuidem dela com muito amor e carinho. Vocês verão o quão bem vão fazer esta planta e o quão ela vai crescer na vossa vida e ao mesmo tempo que vai crescendo, vocês vão aprendendo com a evolução daquela planta. Porque isso vai nos ensinar a ter paciência, a saber respeitar o tempo dos outros e eu acho que nada melhor que as plantas para nos ensinarem isso, porque a paciência é algo difícil por vezes de nós termos, mas com as plantas nós aprendemos que nós não controlamos isso, que elas floriem ao tempo delas, elas crescem ao tempo delas, elas ficam bonitas ao tempo delas. Se não forem cuidadas, se não tiverem o ambiente que precisam, elas não vão ficar como devem. Pois, se não tiverem os cuidados, elas não ficam como devem. E este cultivo de plantas dá-nos um contacto direto com a natureza e nos faz pensar, repensar a nossa vida e é terapêutico. Já sabe, comece a plantar assim que nem a Xana, assim como todas as pessoas que fazem isso, plantem em casa, plante verde e não saia daí. Logo a seguir, boas práticas e até a próxima semana.